O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. O meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a Deus. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Jesus, no Evangelho de hoje, se apresenta como o bom pastor. Hoje é o domingo do bom pastor, domingo onde nós agradecemos a Deus por termos Jesus que nos guia, que nos protege, que nos cuida, que nos levanta, que tem para cada um de nós um amor de predileção. Nosso Deus e Senhor, Ele não é que ame um mais que ao outro. Jesus, nosso Deus e Senhor, ama a todos por igual. A uns dá mais talentos que a outro, mas não significa que por dar mais talento a uma pessoa que a outra, Deus ame mais aquele que dá mais talento. Não é isso, não é assim que funciona. Nosso Senhor nos fala claramente no Evangelho que todos recebemos alguns talentos. A alguns foi dado 1, outros 10, outros 20, outros 100. E Ele critica fortemente aquele que recebeu um talento e que o coloca para proteção, não o faz render. Ele diz a esse que recebe um talento: servo mau e preguiçoso. Elogia aquele que recebe os talentos e os rende. Elogia também aquele que recebeu mais talentos que o segundo, que o terceiro, e os rende. Queridos irmãos e irmãs, Jesus conhece as suas ovelhas. Agora, a nossa pergunta tem que ser: e nós conhecemos a Jesus? Quando Jesus se apresenta para nós, nós o reconhecemos como Deus e Senhor? Nós nos apresentamos para Cristo como ovelhas que reconhecem o bom pastor? Talvez a resposta para todos nós seja mais ou menos óbvia. Sim, eu consigo reconhecer Jesus. Quando nós rezamos o credo na Santa Missa, ou nos nossos dias, nas nossas jornadas, nós estamos manifestando: eu reconheço o meu bom pastor. Eu sou uma ovelha que reconheço Jesus como meu pastor. Eu escuto a voz do pastor Jesus e digo: a Ele eu devo seguir. Mas essa resposta óbvia para nós não é uma resposta tão óbvia para os outros. Muitas pessoas escutam a Jesus, mas tem Jesus não como um pastor com P maiúsculo. Tem vários outros pastores na sua vida. Pastores que vão anunciando uma verdade
com V minúsculo, e essa pessoa começa a seguir a essa outra pessoa. A Igreja Católica sempre vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sempre vai nos convidar mais e mais a termos Jesus como aquele que nos leva ao Pai, no Espírito Santo. E sempre a Igreja Católica vai buscar com seu fervor, começando pelo Santo Padre, o Papa Francisco, começando pelo Papa, dizendo: sigam a Cristo. Nós somente somos instrumentos de Deus. Porque tem alguns pastores, queridos irmãos e irmãs, alguns que pregam a palavra, mas na verdade não pregam a Cristo, pregam a si mesmos, pregam os seus interesses, e inclusive usam das ovelhas para interesses pessoais. Usam as ovelhas como se fossem instrumentos, não as amam. E quando acontece alguma situação de perigo, esses pastores são os primeiros a fugir. Logicamente, a Igreja Católica, ela é feita por humanos. E nós, pregadores, nós, aqueles que temos a missão de levar o povo de Deus, especialmente os ministros ordenados por Ele, os sacerdotes, os diáconos, os bispos, muitas vezes nós falhamos. E muitas vezes falhamos porque queremos pregar a nós mesmos, querer que as pessoas sigam não a Cristo, mas a nós. E de repente, esse que está pregando, outro que está pregando, podemos cair. E de repente, o que acontece? Por ter pregado o segmento não de Jesus, mas daquele que está pregando, as ovelhas se desnorteiam. Existe uma falha, sim. Nós temos que reconhecer que muitos pregam a si mesmos, querem reconhecimentos para si mesmos. E é maravilhoso ver na primeira leitura os apóstolos pregando sem medo. Paulo e Barnabé que pregam independente da inveja que os outros têm, eles pregam a Jesus sem medo das consequências. A tal ponto, Paulo, no ano 67, junto com Pedro, são os dois apóstolos a serem martirizados na igreja de Roma, porque pregaram a palavra de Deus sem medo, mas pregam a Jesus. Quando nós recebemos o munus de assemelharmos-nos ao bom pastor Jesus, é algo muito sério. Eu tenho essa consciência, e essa consciência é cobrada por Jesus. Vou lhes contar um fato, para que vocês vejam como isso é tão sério. Um sacerdote americano, amigo meu, era pregador, ou é pregador, trabalhava na televisão, num canal de super influência na televisão americana. Não vou dizer nomes nem os lugares por descrição. E esse sacerdote teve um acidente numa curva. Esse sacerdote entrou em coma, e ele teve essa experiência que eu contei no momento da misericórdia, daquele padre indiano, que está lá na internet. Eu preguei esses dias sobre isso. Falava do padre indiano que também teve um acidente, sofreu um coma e foi para a experiência do juízo particular junto de Deus. Esse padre americano teve uma experiência muito forte, semelhante, só que ele não é que tenha sido levado a juízo particular, inferno, paraíso e purgatório. Não. O que aconteceu com ele foi que quando ele
tem um acidente, entra em coma, a alma dele vai para o juízo particular, e o que ele escuta? Ele se dá conta, melhor dizendo, mas que escuta se dá conta, eu vou ser condenado eternamente. E aparece uma voz, e ele escuta uma voz que diz: filho meu, dá uma chance a esse meu filho. Uma voz feminina, era a voz de Maria Santíssima. Aquele sacerdote tinha sido condenado eternamente, porque ele, como sacerdote, tinha pregado. Ele no juízo particular dizia: mas como eu vou ser condenado se eu preguei? E Jesus fala para ele: pregaste a ti mesmo. Esse sacerdote a tal ponto se converteu, queridos irmãos e irmãs, depois que ele saiu do coma, recobra a vida, se converteu e hoje mudou completamente a sua forma de ser, de pregar. Porque eu lhes confesso que é muito fácil nós sacerdotes caímos nesse erro. Ajudem a nós, padres, se nós estamos pregando a nós mesmos. Ajudem-nos se nós estamos saindo da linha. Não é, Rafael? Que importante é termos em vocês apoio. Quando vocês veem que um sacerdote não prega com esse zelo dos apóstolos, ou que quando prega quer se exaltar, quer se glorificar, e quando aparece outro que prega melhor, ou que move multidões com todo zelo, esse sacerdote é o primeiro a criticar, por inveja. Queridos irmãos e irmãs, eu também queria dizer-lhes que não só nós sacerdotes temos um munus de ser pastores. Vocês, queridos pais, vocês também têm uma responsabilidade sobre os seus filhos, uma responsabilidade séria de levar os filhos de vocês a conhecer Jesus. Todos nós, pais, sacerdotes, temos uma missão diante de Deus: sermos imagem de Cristo, bom pastor. Um pastor que pastoreia, não abandona as ovelhas. Um pastor que é preocupado com as ovelhas. Um pastor que sempre se lembra que nós recebemos 2 ombros, um para carregarmos a nossa cruz e o outro para carregar a cruz dos outros. Nunca pensem que um bom pastor, uma pessoa que quer ser imagem de Cristo, bom pastor, vai carregar somente a sua própria cruz egoisticamente. Mas imediatamente aquele que quer ser imagem do bom pastor assume a cruz do outro. Imaginem quantas famílias seriam diferentes se o esposo ou a esposa vê imediatamente o cônjuge sofrendo e não tem medo de assumir o sofrimento do outro. Às vezes eu escuto, queridos irmãos, um pai que de repente soube da doença de um filho e abandona a esposa, porque não teve coragem de assumir o sofrimento daquela criança, e deixa tudo nas mãos da mãe, da esposa. Esses dias eu atendi uma família que eu fiquei boquiaberto, positivamente. Louvei a Deus quando eu entrei nessa casa, e saí louvando mais ainda quando eu entro nessa casa e vejo uma criança cheia de aparelhos, que foi até trazida aqui na missa ao sangue de Cristo, que até causava uma impressão assim: meu Deus. E a mãe começa a me contar a história, que primeiro, durante a gravidez, o médico já anuncia: a criança vai nascer com um sério defeito, vamos abortar essa criança? E ela e o esposo tomam a decisão: não vamos abortar. E o médico dizia: mas você corre risco de vida. Ela mora aqui perto, hein, gente? Não é longe de nós, não.
E o médico disse: mas você corre risco de vida. E ela disse: eu prefiro morrer e a minha filha nascer. O esposo, no início, sofrendo com aquela situação, e a esposa dizendo: eu vou assumir essa filha, você assume comigo? O esposo, e disse: sim. Gente, essa criança nasceu com 5 meses. Ele me mostrou a foto do tamanho da minha mão, aquela criança nasceu. E passou por 1, 2, 3, 4, 5, já deve estar na 30ª cirurgia, lutando pela vida. E hoje você vê essa menina crescer, sendo trazida à missa, junto com o pai, junto com a mãe, que sofrem, mas estão ali, como bons pastores. Não abandonaram o barco, não abandonaram o rebanho. Às vezes sofrem, é duro, mas que lindo ver o amor daquela família. É a 3ª filha, as 2 filhas maiores são uma graça. E quando o pai está caído, chega a filhinha maior e diz: pai, vamos lá, vamos se levantar. E vê a irmãzinha cheia de aparelhos, e as 2 irmãs pequenas ajudando a mãe, e carregam as cruzes da mãe, a mãe carrega as cruzes das filhas, o pai carrega a cruz da esposa. Gente, eu entrei na casa do bom pastor, eu entrei naquela casa e disse: bendito seja Deus pelo cristianismo, obrigado Jesus, por serem bom pastor nosso, por cuidar da gente, por dar forças para nós. Nessa época que está o Brasil, desculpe me estender um pouquinho, nós precisamos de pessoas assim, que queiram não instrumentalizar o outro, mas amar os outros de verdade, cuidar das ovelhas, não se aproveitar das ovelhas. Quem é católico de verdade, esteja onde esteja, seja na política, seja numa empresa, seja na família, quem é católico de verdade pensa nas ovelhas, se preocupa, não as instrumentaliza, as ama. Termino com essa reflexão. Os primeiros cristãos, queridos irmãos e irmãs, diz a palavra de Deus, está na Bíblia isso, no início do cristianismo eram reconhecidos. Depois que Cristo morre, depois que Cristo é levado vai para os céus, depois que Cristo manda o Espírito Santo, os primeiros cristãos eram reconhecidos por uma coisa: pelo amor que tinham entre eles. E todos diziam: olhai como se ama. E aquela comunidade cristã era reconhecida pelo grande amor que tinham uns pelos outros, como bons pastores, um ajudando os outros, como bons pastores, um amando e cuidando dos outros. Eu lhes peço, não joguem toda a carga nos ombros só de nós padres. Nós padres, não joguemos toda a carga nas famílias, um ajudando o outro, para que a gente possa, com a graça de Deus, ter nós mesmos melhores, nossa família melhor, nossa paróquia melhor, nossa sociedade melhor, nosso Brasil melhor. Que Deus nos dê essa força, para que nunca esmoreçamos de fazer o bem sem olhar a quem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé para professar a nossa fé no bom pastor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,